Muito bom. Vamos agora ter uma outra conversa extraordinária com o presidente Arthur Lira, que teve um desempenho absolutamente extraordinário, em circunstâncias muito diferentes, né? 2 governos, 2 estilos, mas ele conseguiu imprimir um ritmo a reformas muito impressionante, né? E, inclusive, dando um pouco a cara do próprio Legislativo. E a gente tem comentado hoje, eu acho que no Brasil todo mundo reconhece que o Legislativo aumentou a sua importância, a sua atuação nos últimos anos, né? Tem um papel cada vez mais preponderante. Então, eu queria primeiro agradecer o presidente que está aqui conosco, mais uma vez nos prestigiando. Para o Banco Safra é uma grande honra tê-lo aqui, até pela posição institucional que o senhor tem. E começar perguntando sobre isso, né, que é uma coisa que eu acho que marcou bastante seu período na presidência, que é essa transformação do papel do Legislativo e a importância disso para o país, tanto politicamente, mas também em termos de desenvolvimento, em termos de como as coisas se processam e o que a gente pode esperar em relação à evolução dessa institucionalidade. Bom, bom dia a todos e a todas. Prazer, mais uma vez, voltar a São Paulo, um tempo de cuidados institucionais de hibernação. Agradecer ao Banco Safra pelo convite nessa 4ª conferência, ao Monteiro, ao Olímpio, ao Davi, aos que dividem um palco comigo, Raoni e o Levi, e a todos os senhores e senhoras. A gente tenta, Levi, manter a política no que ela faz com mais praticidade, pragmatismo e simplicidade. Quanto mais simples ela for executada, mais resultados ela dá. E a gente, nesse momento, nesse contraponto inicial de uma gestão de 4 anos, que eu tive a honra e a confiança de, no primeiro momento, 308 parlamentares, no segundo momento, de 464 parlamentares, me reconduzirem à presidência da Câmara, uma experiência que eu digo inigualável, inimaginável e muito honrou a qualquer político que possa ocupar esse espaço. Eu penso que a Câmara cumpre um papel sempre de mais acessível de todos os poderes, de mais perto da população, mais perto do empresariado, do mundo financeiro, do mercado, de quem produz, de quem necessita, socialmente, economicamente, politicamente, das suas intervenções. E, ao longo desses 4 anos, convivendo com 2 governos antagônicos, eu tive o primeiro biênio com o presidente Bolsonaro e tive o segundo biênio com o presidente Lula. Eu penso que na nossa gestão, com muito diálogo, com muita conversa, com muita paciência, mas com muita determinação e coragem de todos aqueles que contribuíram para que tudo pudesse andar. Quantas vezes nós viemos a São Paulo e em todos os lugares do Brasil, defendendo temas difíceis, árduos, que muitas vezes causavam uma expressão de sectarismo nas pessoas, de não acreditar que aquilo fosse possível. E o exemplo maior disso é a nossa reforma tributária, como ela aconteceu depois de 40 anos, discutindo, debatendo ali no Congresso, e os efeitos que virão dela daqui mais 1 ano, 2 anos, a gente vai colher, eu não tenho dúvidas. Sempre foi focado nisso, diálogo, paciência, escutar. Brasília não é lugar de bota, é lugar de sandália, pé no chão, muita simplicidade e muita determinação. E não ter a distância de quem precisa conversar. Todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de vir a São Paulo, em eventos como esse, de muita importância, de pessoas que interagem, que participam, que geram, tudo que acontece nesse país sempre foi para aproximar
via política, de quem gera emprego, renda, desenvolvimento para o país. Muitas vezes São Paulo, empresariado, setor financeiro, todos se distanciam um pouco mais e ficam acompanhando notícias pelos jornais que, me desculpem a presença ou a ausência, mas nem sempre relatam a realidade nua do que acontece e crua do que acontece. Então, a importância desses eventos é justamente para isso, para a gente desmistificar, conversar, expor um pouco, para que os senhores que vão tomar decisões, que vão dar garantia, segurança jurídica, procedimento, rumo para os investimentos do país, tenham uma noção mais fina do que acontece. Então, acho que ao longo desses 4 anos que eu tive o prazer de ocupar, o que muito me honrou foi isso, ter a capacidade de ter o respeito de quem eu conduzia e o apoio para que a gente tocasse todos juntos as pautas que foram entregues, e não foram poucas, econômicas, de marcos importantes, marco de garantias, Banco Central independente, debêntures incentivadas, depósito obrigatórios, né, regulados, a própria reforma tributária, além de passar por momentos como o da pandemia, que exigiram efetivo respeito e cumprimento das nossas atividades para atender social, economicamente, um país que adoecia como o mundo adoecia, e naquele momento a Câmara não se furtou a funcionar na sua plenitude. A início das nossas conversas, eu acho que essa sempre foi o tom da nossa gestão ali à frente da Câmara naquele momento. Presidente, bom dia. É interessante ouvir o senhor falar daqui, porque quem fica em Brasília, quem circula por Brasília, vê essa liderança que o senhor teve e viu essa liderança que o senhor teve nos 4 anos como presidente. E uma coisa que a gente ouvia crítica, a gente ouvia elogio, mas ninguém nunca contestou a sua liderança e o seu domínio do plenário. Muitas vezes as coisas não aconteciam no tempo que a imprensa esperava ou que alguns analistas esperavam, mas elas aconteciam sempre quando o senhor dizia que ela estava pronta para acontecer, enquanto presidente. A minha pergunta vai mais ou menos nessa direção. Como manter essa liderança em momentos tão difíceis? Esse momento de agora não é um momento único do Brasil, já tivemos momentos muito difíceis, tanto quanto esse. Como manter essa liderança, como manter esse domínio do plenário no dia a dia ali? Não quero que o senhor me passe aqui a receita do seu prato especial, mas eu quero que o senhor compartilhe um pouco para a gente, que não fica tão perto lá de Brasília, que fica mais olhando pela imprensa, óbvio, né? O que acontece lá. Bom, para falar isso, a gente vai ter que voltar um pouco para a nossa rotina, né? Então, eu quero que vocês imaginem o que é a vida do presidente da Câmara, como eu vivi. Eu ficava em Brasília de segunda a sexta, eu abria a residência oficial para atendimento às agendas externas e à agenda interna, todos os dias às 7 da manhã, e ficava em casa até todos os dias às 3 horas da tarde. 40, 50 parlamentares, todos os dias. Você está conectado com o plenário, você está conectado com os líderes, que tínhamos um almoço, por exemplo, todas as terças-feiras, na residência oficial, com todos os líderes da base da oposição, que antecediam a reunião de líderes, para discutir as pautas do Brasil, de maneira que cada líder tinha a autonomia e tem autonomia de dar o retrato da sua bancada. A Câmara funciona assim, são 513 parlamentares, que todos não podem falar na sessão ao mesmo tempo, mas são representados por um líder que representa a vontade daquela bancada. Ao mesmo tempo de que a gente tinha e fazia essa rotina com todos os líderes, nós fazíamos a escuta diariamente de tantos quantos parlamentares quisessem tratar dos seus assuntos, das dificuldades, se esse tema tem aderência ou não. Quando a gente discutia determinado projeto, esse projeto era discutido à exaustão dentro das lideranças, muitas vezes, inclusive, longe dos olhos da imprensa, que, quando o projeto chegava na plenária, alguns criticavam, é assodada, a Câmara votou muito projeto de urgência. Os senhores precisam entender que a dinâmica daquela casa, ela gira em torno de 40 mil processos e projetos em andamento ao mesmo tempo.
E tem projetos interessantes, tem projetos importantes, tem projetos que são prioritários, e para que eles saiam das comissões, e o senador Blairo, que aqui senta aqui na frente, sabe o que são as comissões do Congresso Nacional, elas funcionam para ajudar e funcionam para postergar determinados projetos. Nós usávamos o Instituto Regimental, que é o regime de urgência, para trazer luz àquele assunto, para que a imprensa, a sociedade pudesse comentar aquele assunto, e ele só iria para a pauta quando estava realmente maduro, e as votações em plenário traduziam isso. Projetos importantíssimos, desde a nossa primeira semana como a independência do Banco Central, que foi o primeiro projeto de marca importante, que deu essa garantia de 10ª economia, com previsibilidade para o setor financeiro, pudesse ter essa independência como hoje, era com muito diálogo, não tem outra maneira. É escutar mais do que falar e decidir sempre que for chamada a atenção, porque a institucionalidade da cadeira de presidente da Câmara, de presidente do Senado, ela tem e deve ser exercida com plenitude para que nas decisões a gente tenha um encaminhamento de maioria. Nós vivemos num processo democrático, não é? Numa democracia há 40 anos, uma Constituição completando 40 anos de votada, e não há outro processo de discussão e de votação das matérias que não seja por maioria. Então, às vezes, uma minoria inconformada retruca, recursa, judicializa, e é normal do processo democrático. O judiciário está para julgar e o legislativo está para legislar, mas todo o processo é feito com diálogo, todo o processo foi construído sempre com muita amplitude, e a rotina de trabalho dava a segurança das pessoas que vinham tratar e do que a gente levava para o plenário e para o Brasil de uma maneira bastante transparente. Muito bem. Presidente, assim, a gente conversou primeiro com o ministro da Fazenda, e todo dia que a gente conversa, uma das grandes preocupações do país é a questão fiscal. E a questão fiscal, em geral, envolve mudar, né? Tratar a questão fiscal envolve mudar leis, mudar certos institutos, etc. Quando o senhor olha assim, o panorama, duas perguntas. Primeiro, tem coisas que o presidente acha particularmente importante se enfrentar para se continuar num caminho de estabilização do país, a gente poder ter taxas de juros mais confortáveis, poder crescer mais, tá certo? E segundo, isso é uma coisa que tem que ser totalmente, parcialmente, talvez nem tanto, liderado pelo Executivo, é uma coisa que pode ser gestado pelo próprio Legislativo. Eu falo assim um pouco em teoria, não é a pessoa A ou B, mas pela sua experiência, dado o papel cada vez mais relevante do Legislativo, essa estabilidade fiscal, enfrentar, a gente hoje falou sobre precatórios, sobre alguns programas sociais que talvez tenham que ser um pouquinho ajustados, própria questão com estados e municípios, enfim, a gente conhece transferências, né, mudanças constitucionais. Que tipo de dinâmica a gente pode esperar para conseguir enfrentar isso? Porque a gente sabe que assim, é um degrauzinho a mais que a gente já andou um bocado, mas que tem que ultrapassar, e com isso a gente pode ter muitos e muitos benefícios. Mas, obviamente, tem que conciliar muitos interesses também. É importante que a gente trate as coisas sempre com muita clareza, Levi. Nós temos um sistema presidencialista, numa Constituição parlamentarista. Nós temos um Congresso que recuperou um pouco do seu protagonismo, que foi cedendo ao longo dos tempos, e essa briga ela sempre acontece por espaços. Nós temos um governo mais de direita, nós temos um governo mais progressista de esquerda, mas nós temos, enfim, um Congresso conservador e um Congresso que é liberal para reformas e para normas estruturantes. Toda vez que o Executivo tenta ultrapassar determinadas fronteiras, ele encontra resistência. Eu acho que esse tem que ser um trabalho conjunto, porque hoje as coisas nascem muito menos com medidas provisórias e mais com projetos de iniciativa, não é? Até com urgência constitucional é mais importante que eles aconteçam do que com medidas provisórias, para que o Congresso tenha a efetividade das discussões e da participação. Então,
quais são as bases que nós fincamos nos últimos anos? Cumprir as reformas. Então, veio a previdenciária, veio a trabalhista, hoje já bastante machucada, veio a tributária, que vai entrar, e o presidente Hugo e o presidente Davi, no meu ponto de vista, tinham que entregar pelo menos a administrativa. É coisa que a gente vem falando ao longo dos tempos, cada um com sua agonia, cada um com seu momento. As narrativas e o engajamento do setor produtivo, em todos os lugares que eu falo, eu cobro, precisam participar efetivamente, com todos os seus poderes de comunicação, para entrar na influência do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, com o que ela representa de corte de gastos para frente. Porque a que está pronta para ser votada, ela não atinge ninguém para trás, ela não atinge os funcionários atuais, ela vai atingir os novos entrantes. Não é? E, como eu dizia lá atrás, 20 anos para o Brasil não é nada, para as nossas vidas pode ser muito, mas para um país, 10 anos, 15 anos é nada para uma estruturação. Então, vai continuar no caminho das reformas, vai continuar no caminho da responsabilidade. Há uma dicotomia aí, eu vinha para cá no voo e vinha lendo que a menor taxa de desemprego no número histórico de 2012 para cá, efetivamente isso acontece? A gente está conseguindo emprego pleno ou nós temos excesso de programas sociais, municipais, estaduais e federais de transferência de renda? Como tratar seccionado esse assunto, separando de eleições? Como fazer um degrau para os Bolsas Famílias da vida, para os Vale Gás da vida, para essas situações todas? A gente tem que olhar para o social, e a Câmara e o Congresso olham para o social. Vide a questão do momento, que é a isenção dos 5 mil. É absolutamente unânime a isenção dos 5 mil. Já a compensação para os 5 mil, não, vai ter confusão do tamanho do mundo. O texto relatado por mim na comissão, ele é num ambiente controlado, eu nunca escondi isso do governo. No plenário é outra realidade, que vamos ter que tratar, negociar, deliberar para ver a melhor forma, sempre com muita clareza. Então, eu penso que há de se conter gastos, sim, há de se ter um enxugamento de despesas da máquina pública, do Congresso, do Judiciário, do Executivo, de uma maneira geral, ocupando os seus espaços institucionais, porque nós precisamos de instituições fortes, mas com um caminho determinado. Então, não vai haver dicotomia, não tem como o Legislativo fazer sem o Executivo, nem o Executivo fazer sem o Legislativo. Esse biômio aí, esses dois juntos, eles têm que caminhar sempre muito próximos pela finalidade e do corte que a nossa Constituição dá, Levi. Então, essa discussão dos programas, né, essa discussão do acesso aos programas assistenciais e sociais, muito além da conta, para muita gente já. A gente tem dificuldades aí hoje de material humano, mão de obra, não é? Totalmente desvirtuado da realidade. A gente está importando, às vezes, mão de obra de outros países aqui, circunvizinhos na América Latina, para suprir, porque não tem gente para ser contratada. E eu não acredito que essas pessoas estejam 100% no mercado de trabalho. Estão, sim, penduradas, às vezes, nos programas sociais que têm que ter uma saída social, econômica e fiscal responsável para organizar essa rampa, esse último degrau. Presidente. Presidente, muito oportuna a pergunta do Levi sobre equilíbrio fiscal, no momento em que o senhor relata um projeto de isenção do imposto de renda, e diga-se de passagem, com compensação, que talvez seja considerado por muitos a bala de prata do governo. Então, vamos adicionar a complexidade natural desse projeto de imposto de renda às eleições. E vamos adicionar também o momento fiscal do país. E vamos adicionar também um ambiente extremamente polarizado no país. Ou seja, eu quero tirar um pouco mais do senhor sobre como que esse projeto está sendo desenhado na sua cabeça para chegar no plenário. Ou seja, a compensação que o senhor colocou lá na comissão é a compensação que vai valer agora? Em relação a timing, a gente pode esperar esse projeto aprovado até o final do ano, até o final desse mês?
enfim, tem dificuldade para esse ano. O que mais que o senhor pode falar a respeito desse projeto para a gente, por gentileza? Olha, em primeiro lugar, eu preciso dizer que o relator não é dono do texto, né? O relator que faz o texto para si, geralmente não tem apoio no plenário. Então, você, para fazer um texto, relatar um texto, você tem que ouvir, saber negociar, né? Ter paciência para costurar e, muitas vezes, ceder. Então, a responsabilidade do relator é conduzir, na medida do possível, da política, do entendimento, um texto que seja médio no plenário daquela casa, senão ele é atropelado. Era isso que eu exigia dos relatores que eu designava. Conversem, dialoguem, ouçam e não façam um texto para si. A mesma coisa que a gente fazer uma comparação pequena. Não, eu sou um promotor de shows, então eu gosto de ouvir o cantor A. Poxa, eu não vou fazer um show para mim, vou fazer um show para quem vai pagar o ingresso, para quem quer se divertir. Então, você tem que saber o que é que a sua plateia quer. Então, é errado, às vezes, dizer, não, o relatório do deputado Arthur, do deputado X, do deputado Y, tem aquilo. Não, ninguém sabe o que é feito para você conseguir as maiorias com 14, 15 partidos com representação maciça na casa, com pensamentos da extrema esquerda, da extrema direita, liberais, conservadores, né, religiosos, enfim. E você tem que olhar para aquele universo todo. Mas o que é que a gente espera disso? Há como eu lhe disse, nesse aspecto, há uma influência direta em tudo que está acontecendo nesse momento. Não é melhor nem pior do que as coisas que a gente já passou, mas eu costumo dizer, por onde ando, que mais dia, menos dia, o Brasil há de reconhecer que trata muito mal os seus ex-presidentes. Nós tivemos 6 presidentes eleitos da redemocratização para cá e 5 tiveram problemas com prisão ou com cassação. Não é normal que isso aconteça numa democracia. A gente tem que encontrar uma fórmula de estabilizar isso, de respeitar as instituições, e a presidência da República é uma instituição, seja de direita, seja de esquerda. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de juízo de valor. Então, o momento é preocupante, tem influência política no plenário, tem, tanto na Câmara quanto no Senado. Os senhores vejam o que aconteceu na indicação do presidente e do relator da CPMI do INSS. O presidente do Senado indicou o nome, foi derrotado, da Câmara indicou o nome e foi substituído. Então, isso não é bom para o Congresso, não é bom para os cargos que eles ocupam, não foi bom para a situação. Agora, ela tem que cumprir, seja com os indicados anteriores ou com os atuais, o seu papel, que é de muita seriedade nessas acusações, devido ao que aconteceu, principalmente nessas questões de INSS. Então, voltando para o assunto, a gente tem tempo para isso, o processo ele tem que acontecer ainda desse ano, é unanimidade a questão da justiça tributária, até quem ganha 5 mil. Agora aí a gente já começa as discussões. Vai indexar? O correto é que se indexe, porque senão os 5 mil de hoje, daqui a um ano, vale 3 mil. Vai indexar os 50 mil de correção? O ideal é que se indexe. Quais as contas, Levi, que vão vir de impacto em cima dessa indexação? Então, tem muitas questões que vão ser avaliadas a miúde, no plenário. O único consenso é o eleitoral, com justiça tributária, dos 5 mil. O resto, a gente tem projetos, e eu digo aqui, eu tenho ouvido, sentado, conversado com a CNI, com varejistas, com todos os que fazem esse Brasil crescer e se desenvolver, gerando muita coisa, e a gente não encontra uma saída homogênea, porque quando se trata de assunto tributário, o primeiro local que a gente olha é para o nosso umbigo. É normal, é do ser humano, é do negócio, é da viabilidade, é do seu setor, e é bom que isso aconteça, mas a gente não encontra. Quando a gente tratou lá no 2387 ou 2337, eu não sou bom de número de projeto, mas quando a gente tratou do dividendo lá atrás, onde a gente baixava significativamente o IRPJ, fazia uma compensação, Levi, esse projeto até hoje está parado no Senado, porque tiveram determinadas categorias que achavam que não tem que pagar dividendo, ou o Brasil vai ficar fora disso. Aí a gente vem com um projeto agora que compensa cobrando 10% em cima do todo, não com nenhum tipo de redução. Então, é a compensação possível nesse momento. Eu não sei se ela vai ser viável no plenário, e tenho dito isso com muita clareza ao governo. É preciso que se encontre
uma saída que atenda a todos. E essa saída, ela não sei se está madura no plenário, mas o projeto vai para votação. Ele está pronto para votação, com o texto que foi feito na comissão especial. De novo, um ambiente controlado, de representação de quem tinha interesse na aprovação do projeto. O plenário é outra situação. Então, a gente vai ter que ainda negociar bastante. E eu espero que isso aconteça com muito diálogo, como sempre foi na reforma tributária nas suas PECs, como nos projetos complementares que a Câmara aprovou. Ainda resta um no Senado há quase um ano, que é aquela Câmara de Compensação. Eu acho que o exemplo da reforma tributária é boa, porque é de uma complexidade enorme, né? Mas conversando com todo mundo, há, evidentemente, algumas coisas para atender aqui, assim, ao lado, mas saiu um projeto que manteve sua integridade e que provavelmente vai ter um impacto bastante forte sobre a economia. O presidente tem convicção de que a reforma 1 vai ser implementada e ela vai ajudar o empresário, aquele empresário que está preocupado com a carga de imposto, preocupado com o seu crédito, etc. O seu sentimento é que, vai acontecer, e os governadores também vão ganhar com isso, né? Tem fundo, obviamente, para equiparar e tudo, mas é uma coisa que também vai ajudar, e eu acho que foi necessário negociar com toda a federação, né? Eu quero falar um pouquinho mais de como é que essa alquimia funcionou? Em primeiro lugar, a gente tinha que se livrar desse inferno, desse emaranhado de legislações que a gente vive. Os senhores aqui que detêm empresas gigantescas, o setor financeiro, o setor de produção do Brasil, sabe quanto gasta um setor contábil de uma empresa, quantas horas de serviço se gasta para se fazer pagamento de imposto no Brasil, né? Um emaranhado, né? Uma loucura, um manicômio tributário que a gente vivia. Então, simplificado ela está, desburocratizada ela está. Ajustar centenas de exceções numa regra única, Levi, não foi fácil, né? Porque todo mundo, de novo, tem a sua nuance, todo mundo tem a sua vicissitude. Então, foi um trabalho de muito compromisso da Câmara, do Senado, posteriormente, na volta para a Câmara, para que a gente entregue uma reforma que eu acredito na sua implantação plenamente. Ela vai trazer segurança jurídica, vai colocar o Brasil em outro patamar. A gente não faz ideia dos impostos indiretos que a gente paga e não coloca isso na conta. Todo mundo, quando compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, abastece um carro, paga uma conta de energia, está pagando imposto indireto o tempo todo ali dentro e a gente não tem isso destacado, né? Esse trabalho vai ter frutos, a gente colocou teto nisso. Agora mesmo, nesse projeto do IR, qualquer valor que o governo arrecade a mais vem para reduzir a conta do IBS, né? Acho que a gente ainda vai ter que revisitar alguns assuntos que entraram ali na força da negociação para se votar ao todo, que podem ser revistos. Eu acho que algumas coisas ficaram ali ainda fora de um raio de atuação responsável, teve algumas discrepâncias, mas é aquilo que eu disse quando aprovou. Foi a reforma tributária possível. Ela pode não ser ideal, porque a ideal de cada um ela é diferente, bastante ampla e bastante diversa. Mas foi uma reforma tributária possível, assim, com muito compromisso. Acho que foi a sessão mais bonita que eu tive o prazer de presidir, com respeito absoluto no plenário, da esquerda para a direita, o centro, todo mundo convicto de que aquilo era e vai ser a melhor saída tributária para o nosso país. Isso é um grande passo. Presidente, esse ambiente, vamos dizer, harmônico do plenário, está difícil da gente ver hoje, dado a polarização que existe Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro, especialmente depois dos últimos acontecimentos do judiciário brasileiro, enfim. Presidente, eu quero entrar num assunto aqui nesse último quarto da nossa conversa, no assunto eleitoral. O senhor tem um pulso muito bom sobre a percepção das pessoas a respeito da economia, a respeito da política, a respeito dos políticos. E eu queria que o senhor compartilhasse conosco como que o senhor está enxergando 2026? Como o senhor está enxergando essa
ainda discreta recuperação do Lula, essa quantidade grande de candidatos da direita que estão se colocando para competir com o Lula, né, lá em 2026. Como que o senhor está enxergando o ambiente para o país? O que o senhor acha que vai ser o tema central das eleições? Como que o Lula vai chegar em 2026 e como que a oposição, muito caracterizada pelos governadores, vão chegar em 2026? Se soubesse isso tudo, eu estava sócio do Blairo ali, né? Mas vamos lá. A gente tem as percepções. Eu faço política partidária num estadozinho pequeno, que é Alagoas, bastante efervescente, os senhores já devem ter notado, né? Tem muito mais cacique do que índio. E a gente se acostuma a, desde cedo, como naquele adágio de bloco da Bahia, dar cotovelada, levar cotovelada e vai aprendendo a se defender. Então, eu vou ter que ter muita habilidade para mim sair dessa sua pergunta sem maiores problemas. Mas problema resolve, viu, presidente? Fica tranquilo. É lógico que o Brasil tem claramente, e desde a eleição do presidente Bolsonaro, o que eu posso dizer é que o maior legado que ele pode ter deixado foi a convicção de que as pessoas que pensam de forma conservadora e de direita poderem dizer isso claramente. Tá? Então, independente de qualquer coisa, ele deu a oportunidade de que pessoas que pensam diferentes poderem expressar, porque desde os períodos lá de ditadura e tal, que esse era meio envergonhado, mesmo dono de armário, o cara não tinha muita tranquilidade de expor suas ideias. E assim, uma coisa que eu combato muito é que você não pode ser penalizado por pensar diferente, por colocar suas ideias de forma claras, diversas, com muita tranquilidade. Então, essa é uma situação. O Brasil, ele varia muito. Ele ainda hoje, a gente estava discutindo, eu vinha no avião conversando, nós temos que repensar e fazer uma autocrítica do nosso sistema político de eleição. Né? O que está aí não tá bom. A gente tem que aperfeiçoar para 2, 3 mandatos para frente, para dar tempo de cada um se acomodar e de não votar aquilo no imediatismo. Mas eu penso que está fadado a gente não ter bons resultados. Aquela frase antiga de que o Congresso está ruim, espere o próximo, cada vez ele vem com mais dificuldade, porque ele está sujeito a essas ondas de pensamentos que muitas vezes não são os melhores nem são os piores, mas são os que representam a vontade popular. E a gente tem que ter a tranquilidade de saber extrair da sociedade os melhores quadros para representar ali, porque não é nada. Toda lei que a gente vota, ela causa algum benefício para um lado e pode causar algum malefício para o outro. Ela nunca é neutra. Então, essa é uma análise inicial. Governo de ontem, governo de hoje, são governos, e num país presidencialista, com a força que o governo federal tem, todo presidente ele é favorito para a sua reeleição. Não é? É normal que isso aconteça. Então, o presidente Lula já teve pior, o presidente Lula já teve numa situação mais confortável. Hoje há uma discreta reação, mas não é um quadro confortável, nem para um lado, nem para o outro. O que eu falo, agora eu vou falar do meu estado, para não falar de Brasil, o que a gente nota é um pouco da população querendo respirar além dessa divisão, além dessa polarização, além de uma visão mais radical de pensamentos, muito embora os pensamentos devam ser respeitados. Você vai ter o direito de expressar nas urnas se você pensa mais conservador, mais liberal, mais progressista. Você vai ter e tem que ter. Agora, isso vai caminhar, no meu ponto de vista, vamos colocar o caso prático. O presidente Bolsonaro ele está inelegível e ele está condenado pelo Supremo. Em dias de hoje, o que o presidente Bolsonaro teria era um apoio para algum candidato, seja mais próximo ou mais distante, mais do centro, mais da direita, para fazer esse contraponto. O presidente Lula no governo, governando com quem pensa hoje diferente desses que eu estou citando. Então, essa discussão vai levar, no meu entendimento, nos moldes que está hoje, a um candidato de centro-direita mais agregador do que radical.
E em isso acontecendo, a eleição fica muito aberta no meu ponto de vista. Então, é bom que isso aconteça, é bom que os debates venham em temas que enderecem ao que interessa ao Brasil de forma mais ampla e não a parte do Brasil. Não a parte do Brasil mais para cá, ou a parte do Brasil mais para lá. A gente está vendo isso, não é no nosso país, é no mundo. É um efeito mundial e que se nós, com toda a habilidade, as inovações e o jeito brasileiro de conduzir essas coisas, a gente vai ter serenidade, eu não tenho dúvida nenhuma, para que daqui a um ano a gente possa estar discutindo nas urnas quem vai representar melhor no Senado, o que é que a gente quer do Senado, quem vai representar melhor na Câmara, o que é que a gente quer da Câmara dos Deputados, como é que nós pensamos nos nossos governos estaduais, que vão ter já os próximos, a implementação da reforma tributária, todas as inovações que vão acontecer nas mudanças de arrecadação, nas mudanças do trâmite todo, e o que é que nós vamos querer para a presidência da República. Que modelo? Então, e vai estar bem claro isso. Na minha visão, isso vai estar bem claro. E é importante que isso sempre fique de maneira bastante transparente, não é? A gente não se esconda atrás do que pensa. Muitas vezes, e eu sofri muito isso, as pessoas me amavam, me odiavam, mas respeitavam porque sabem onde eu estou, sabem o que é que eu penso, sabem como é que ajo. E eu acho que em política funciona assim. Muito fácil de fazer, se você sabe dizer sim, se você sabe dizer não. Justifica o teu não e valoriza o teu sim de maneira muito rápida, porque quando você empurra, você só traz para si e para a solução do problema uma diminuição da importância daquela luta que muitas vezes não é fácil. Então, a receita para isso vai estar justamente em a gente baixar um pouco essa temperatura. Eu dizia num congresso que teve em Portugal, é momento do Brasil, cada poder dar um passo para trás, um passo só. Se nenhum der um passo para trás, nós vamos, mais dia menos dia, ter a possibilidade de ter um confronto entre poderes que o Brasil, o brasileiro mais simples, o brasileiro mais forte, o mais poderoso dos empresários, o mais simples do campo, vai sentir os efeitos dessa dificuldade. Então, não é possível que, num determinado momento, nós não consigamos, cada um, dar um passo para trás para rearrumar essa antessala que todos têm que transitar. Tem que encontrar algum tipo de agenda comum, mesmo que visto de ângulos diferentes, né? Eu me lembro, havia o ministro da Fazenda 20, 25 anos atrás que dizia que o segredo da estabilidade, o segredo da democracia é haver uma área em que as pessoas compartilham algum tipo de visão e depois do resto cada um tem o seu sabor, né? Ele chamava do common ground, né? Quer dizer, isso é muito importante, mas às vezes mais difícil de achar hoje em dia. Presidente, sei que o senhor tem que tomar um voo daqui a pouco, mas eu não queria deixar o senhor ir embora, a gente está acabando o nosso tempo, mas deixar de não perguntar assim, o que o senhor vê para o Arthur Lira à frente, tá certo? Tem aí sei que tem uma série de demandas, expectativas. O que a gente pode esperar, olhando à frente, as suas metas, seus desejos, expectativas, obviamente para 2026 e também depois? O senhor é um líder jovem, né? Então tem ainda muita coisa para ver. Bom, eu não gosto de falar muito das situações políticas pessoais, né? Porque a nossa vida não depende da gente, né? Nós só estamos aqui momentaneamente porque temos o voto popular que pode colocar e pode tirar a qualquer momento. O que eu posso lhe dizer, Levi, é que eu tenho 56 anos de idade, 34 eu completo de mandato ao final desse mandato, ou seja, eu tenho mais tempo de mandato do que fora dele. Meu pai já eu iniciei com 21, 22 anos. O meu estado é um estado pequeno, lindo, pobre e ao mesmo tempo rico. Lá a gente não tem classe média, ou é muito rico ou é muito pobre. E a luta nossa lá sempre foi de diminuir essas desigualdades. Foi dele, é minha, e uma coisa que sempre me marcou é que eu não cheguei em Brasília com o intuito, e ninguém chega,
de ser presidente da Câmara. Cheguei em Brasília eleito para ser deputado federal, trabalhar pelo meu estado, produzir as leis e tal. Já em 2012, eu fui líder do meu partido. E fui líder do meu partido durante 6 mandatos. Fui presidente da CCJ em 2015. Fui presidente da Comissão de Orçamento em 2016. Voltei para a liderança do partido, me elegi presidente da Câmara, trabalhando naquele plenário, como eu chamo lá, o chão da fábrica, conversando. Então, nada caiu do céu e nem nada cai do céu. Nada na política é fácil. Tudo tem que ser muito conversado, muito dialogado, muito debatido, muito escutado. Então, você fazer projeções para 26, normalmente em Alagoas, me projetam como candidato a senador. O Arthur já foi presidente da Câmara. Para mim, foi o ápice da minha carreira política. Já poderia sair dela, acho que já contribuí o suficiente. Outros acham que não. Eu procurei me recolher ao longo desses meses e saí da presidência, em respeito a ela, em respeito à cadeira, em respeito ao novo presidente, que é meu amigo, o deputado Hugo Mota, foi quem eu votei, foi quem eu apoiei. O momento político hoje é muito mais delicado, né? Eu acho que o leite transbordou e não tem água que você coloque ali para baixar essa fervura a médio prazo, então a gente tem que entender todas as nuances. Mas falar de futuro é falar de situação de país e falar de situação de Estado, que é, ao final e ao cabo, o que cada representante tem que produzir de melhor. Então, pessoalmente, eu vou me colocar sempre à disposição de qualquer projeto, de qualquer meta, de qualquer situação que ajude o nosso país. Eu sou devedor dele, extremamente apaixonado pela Câmara dos Deputados, porque quem vive, quem convive internamente com aquela casa sabe o poder de transformação que ela pode fazer na vida de um país, na vida do seu povo, na vida de quem gera, de quem produz, na vida de quem precisa de segurança jurídica. Então, eu sempre fiz isso, sempre dei a minha cara para apanhar por ela. Não me arrependo um dia. Saí pleno, saí feliz, porque saí entregando o que prometi e saí da melhor maneira que você pode sair. Reconhecido pelos seus pares, fazendo o melhor para o nosso país e produzindo mais efeitos benéficos do que maléficos para o próprio país. Então, o que vai acontecer em 26, de novo, vai ser fruto de trabalho, de diálogo, de conversa, lá na minha província, lá no meu estado, lá na minha terra, que não é um estado fácil. Pode dar e pode não dar. Então, quem sabe, amanhã a gente pode estar aqui palestrando ou entrevistando, se por acaso não for político, mas a gente vai continuar trabalhando muito para continuar esse legado que eu sempre disse. Política, se ela não servir para mudar a vida das pessoas que mais precisam para melhor, ela não serve para absolutamente nada. Esse foi o lema ensinado pelo meu velho pai, que nos deixou em janeiro desse ano e que eu levo a vida toda junto comigo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito bom.